Muito bom dia a todos. Agradecemos ao nosso amado Satyasai, Sai Ganesha, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Possamos estar cada vez mais em harmonia, em conexão, em yoga com o nosso querido e amado Senhor. Que possamos ser os instrumentos difundir e viver de acordo com o seu amor, com os seus ensinamentos. E oramos ao Senhor Ganesha que possa abrir os nossos caminhos, que possa iluminar o nosso intelecto, para que assim possamos trilhar essa senda do amor. Vamos sair. Então hoje a gente celebra o festival do Senhor Ganesha Chaturthi, que é a celebração dessa forma divina, que a nossa querida irmã Rosélia, nossa coordenadora de devoção aqui no centro, vai falar um pouquinho para a gente, para a gente poder meditar um pouco mais dessa forma, entender um pouquinho mais todo o simbolismo dessa forma, porque cada símbolo que tem aqui na imagem, isso em qualquer aspecto do Senhor, ele tem um sentido, ele tem um objetivo, nada é em vão, nada é por acaso. Então tudo tem um objetivo, tudo tem um sentido de estar ali. Então, é muito importante a gente estar atento a esses detalhes, porque não são detalhes, Claro que o principal é a mensagem que eles nos dão, nos passam, mas a gente, como devoto, a gente deve cada vez mais estudar, buscar entender todos os aspectos do Senhor, que são importantíssimos. Eu já vou chamar a Ruth, só lembrar, gente, que ainda temos quadros ali embaixo, vocês já devem ter visto, já foram muitos quadros vendidos, ainda tem muitos ali à disposição, são quadros belíssimos, com molduras muito bonitas e difíceis de se achar até. Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem, e o mais importante é que todo o valor está sendo destinado à escola Satyasai, à obra social. Também é muito importante a gente sempre lembrar dessa escolinha que a gente tem aqui, que é uma bênção para a sociedade. Isso, sem dúvidas, é um grande presente que Sai Baba nos deixou, que é a educação em valores humanos, e é onde a escola Satyasai pode desenvolver ali na base, na prática, onde a gente mais precisa, que é na base da sociedade. Então, a gente não pode nunca deixar de lembrar da escola, de olhar para a escola, de tentar de alguma forma prestar algum serviço, seja com doação, seja com trabalho, o que for é sempre importante e aceitável. Então, que a gente possa nunca esquecer da nossa escola, da nossa obra social, e tem essa oportunidade divina de adquirir um quadro belíssimo, com um valor que será totalmente destinado à escola. Então já vou chamar a Rosélia aqui para falar um pouquinho sobre Ganesha. Vamos sair. Bom dia, acho que não tem ninguém olhando se tem vindo pela primeira vez, então acho que o que eu vou falar aqui não vai causar estranhamento, Vou compartilhar com vocês algumas dos ensinamentos de Sai Baba sobre Ganesha, Acho que alguns já cansaram de me ouvir falar aqui sobre Ganesha, mas enfim, é sempre bom a gente relembrar. Como o Vitor falou, é uma forma, de um menino com cabeça de elefante, em geral gordinho, que é um elefante, barrigudinho, e tudo isso são símbolos, símbolos que remetem à mitologia hindu. Mas por trás desses símbolos, como toda mitologia, tem um monte de ensinamento. Então, assim, Ganesha é filho de Shiva e Parvati.
né? Todo mundo sabe de Shiva, Parvati é a consorte de Shiva. E essa família representa o princípio divino dentro de nós. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa mitologia que existe para nos ajudar na compreensão, tudo isso está dentro de nós, né? Essas representações mais profundas, esses significados, eles existem dentro de nós. Então, eles são o princípio divino dentro de nós. Shiva representa o princípio divino, propriamente, né? O Criador, o mantenedor e o sustentador. E Parvati representa a natureza. Então, tudo que existe tem o divino e a natureza mesmo, natureza viva, a natureza da natureza da ecologia, mas a natureza humana, tudo isso. E esses filhos, né, de Shiva, que é Ganesha e Subramanya, eles representam o nosso intelecto, Ganesha, Buddhi. O intelecto é mais do que a inteligência. Inteligência é uma coisa abaixo do intelecto, né? Então, o intelecto é a nossa capacidade de discernir, por isso que Ganesha é o senhor do discernimento. E o Subramanya, que a gente até canta um bádio que fala sobre ele, é o poder da realização. Siddhi, em sânscrito quer dizer Siddhi, quer dizer poderes também, mas é o poder de realizar. São poderes mágicos? Podem ser, se a gente se empenhar em realizar coisas para o bem, né? Então é o poder da realização dentro de cada um de nós. E o intelecto também dentro de nós, a nossa capacidade de ver além das formas, ver além da aparência. E o Ganesha, ele representa os poderes divinos do discernimento e da determinação, que já existem dentro de nós, mas que a gente precisa desenvolver. Sai Baba diz que a gente tem que ter, ele fala de 3Ds, né? Ele usa essas analogias, 3Ds, 3Ss, 3... Então, os 3Ds são o discernimento, a determinação e a devoção. A gente precisa dessas três coisas para caminhar na vida e principalmente na vida espiritual. A vida espiritual, para quem se empenha de fato, não é um caminho simples. Exige determinação. Aí ele fala também do outro D, acho que deve ser mais dele, disciplina. Junto com essas três coisas tem a disciplina. Caminho espiritual sem disciplina, sem devoção, sem determinação e sem discernimento, ele vai ficar muito mais difícil. Então, Ganesha é esse símbolo da determinação e do discernimento. Ele tem vários nomes, cada nome eu não vou entrar aqui em detalhes, porque tem muita coisa para falar, quero me estender muito. Só para a gente poder, quando a gente canta, a gente precisa estar sintonizado com o que isso representa, né? Ele tem vários nomes, Vinayaka, Ganapati, cada um tem a ver com um das representações dos símbolos que ele tem. E todo mundo sabe, acho que a maioria está aqui, não estou falando para ninguém novo, né? Ele é o primeiro que a gente referencia para qualquer coisa. Para qualquer coisa, não só na vida espiritual, não só ao iniciar uma reunião de cânticos, mas para qualquer coisa. Os comerciantes na Índia não abrem a loja sem antes fazer uma reverência a Ganesha. Até para escrever um livro, as pessoas oram a Ganesha, para tudo. Então, assim, a nossa primeira oração do dia, Sai Baba é o Criador de tudo, então a gente deve primeiro agradecer a Deus pela criação, por tudo que existe, por tudo que a gente tem, por tudo que a gente já tem de bom. A gente tem o hábito de falar do que a gente não tem, mas a gente tem que começar agradecendo pelo que a gente já tem. E depois, quando a gente vai começar o dia, agradecer a Ganesha e oferecer esse dia a ele, para que ele
remova os obstáculos de tudo que a gente vai fazer nesse dia, na nossa vida. Nesse dia e todos os dias da nossa vida. Então, ele é o primeiro para abençoar o nosso dia e remover os obstáculos. E também se diz que todas as escrituras sagradas, os Vedas, os Puranas, só foram possíveis da gente de serem recebidos pela vontade divina de Ganesha, ou de Vinayaka. E aí eu quero falar só mais uma coisinha, para não me estender depois, eu quero ler uma historinha, que é sobre as formas. A gente, Deus, Sarava diz que Deus e todas as deidades não são essas formas que a gente reconhece. Que a gente não é capaz de visualizar as verdadeiras formas do divino. Mas isso não tira o valor da gente adorar a essas formas, porque a gente não é capaz ainda de adorar o sem forma. Então, todas essas formas, elas são exemplos, modelos. As formas existem para nos dar o exemplo, o modelo. Por que a forma de Ganesha é um elefante? Porque o elefante na floresta é o primeiro que abre o caminho. Ele é o rei é o leão, mas quem vai na frente abrindo a trilha, é o elefante. Ele também tem a capacidade de pegar com aquela tromba enorme, tanto um tronco enorme de árvore, como uma palha. Então ele tem a força e a delicadeza. Tudo isso são exemplos para nós, Ele também tem a questão da sabedoria. Ele tem 2 orelhas enormes e uma boca pequena, A gente nem consegue ver a boca porque a tromba cobre, porque é mais importante ouvir do que falar. E também por causa da sabedoria, A orelha dele é grande porque ele ouve tudo, absorve o que tem de bom e fala pouco. Então, assim, é mais importante a gente ouvir do que falar. Então, são só exemplos, modelos de comportamento para a nossa vida. E aí, Sababa fala isso, a forma física, esse modelo, essa Sababa, nessa forma, ele vem nessa forma, ou vem na forma de Krishna, de Rama e de outros avatares, porque seria muito difícil para o ser humano, com a mente ainda limitada, sem o intelecto desenvolvido, sem a visão do terceiro olho desenvolvida, olhar o que não é forma, o que não tem forma, adorar o que não tem forma. Por exemplo, a gente tem dificuldade de ver Deus no outro, e o outro tem forma. A gente tem dificuldade de ver Deus no animal. A gente tem dificuldade de ver Deus na natureza. E tudo isso tem forma. Então, para a gente adorar uma forma de Deus, ele precisa encarnar com uma forma. E ele diz que essa forma é o que sustenta e propaga a moralidade no mundo, por causa do exemplo. Porque nenhum avatar, nenhum ser divino dá mau exemplo. Se a gente seguir o exemplo das formas divinas, dos avatares, dos santos, a gente vai andar pelo caminho correto a vida inteira. Então ele diz que é isso que sustenta e propaga a moralidade no mundo. Por isso que tem as mitologias, tem formas. Mas claro que Ganesha não é só isso. Como Sai Baba não é essa forma. Ele cansou de dizer isso pra gente. Desapegue dessa forma, porque essa forma vai deixar de existir, porque é um corpo físico. Mas a gente segue pegado à forma ainda, porque a gente precisa, mas mais importante é estar apegado aos seus ensinamentos, ao exemplo que ele deixou no tempo que ele passou encarnado. Exemplo de amor, de serviço, de educação, de doação, de disciplina, de tudo isso que a gente precisa ter na vida. Então, Ganesha,
ele dá esse exemplo, essa representação da nossa capacidade de... nossa coragem, principalmente. Coragem. Porque às vezes a gente precisa tomar decisões e a gente precisa ter coragem. Então a gente olha para Ganesha. E aí a gente sabe que ele está aqui fora, mas ele está aqui dentro. Então essa coragem que eu coloco como sendo de Ganesha já é minha. Eu só preciso despertá-la. Com a minha determinação e a minha capacidade de discernir. A minha capacidade de escolher. Discernimento é uma coisa muito importante. Porque é o que vai nos levar pelo caminho do bem ou do mal. Não existe bem e mal, né? Mas no mundo dual, a gente tem boas escolhas ou más escolhas. E quando a gente faz escolhas, a gente precisa entender que cada escolha traz um resultado e uma consequência. Então, a gente tem que sempre procurar fazer as melhores escolhas. E como que a gente faz isso? Pensando, discernindo, analisando, estudando, seguindo a orientação e o exemplo dos mestres e dos avatares. No nosso caso, que a gente segue é Sai Baba, mas pode ser o exemplo de qualquer mestre que tenha encarnado, Jesus, Buda, Rama, Krishna e tantos outros. Então, quando a gente canta e reverencia essas formas do divino, é para nos lembrar, eles não têm data de nascimento e morte, vocês sabem disso, né? Da mãe sendo ele um ser que não existiu de fato, é mitológico. Mas existe um calendário para que a gente, assim como a gente precisa de forma física, a gente precisa de delimitações de tempo. Mas a gente só vai adorar a Ganesha no dia que ele se comemora lá, o Ganesha Chaturthi. Não. A gente vai rezar para Ganesha, reverenciar e lembrar dele todos os dias. A gente costuma brincar aqui que nas cerimônias especiais o centro enche. Vem um monte de gente para cantar. Aí eu falo assim, lembre-se que Krishna e Ganesha estão aqui todo domingo. Não é só no dia da comemoração. Porque é isso, eles estão, eles não são, eles estão. Deus é. A gente já deve ter ouvido, já deve ter lido trechos de Sai Baba que ensina sobre isso. Deus é. E aí, só para terminar, quero contar uma historinha. Ela tem várias versões, mas eu recebi uma versão bem bonitinha e aí eu queria compartilhar com vocês. É a lenda da competição com Kartikeya. Então, alguns conhecem essa lenda de uma forma, eu recebi de uma outra forma, vou aqui contar. Há muito tempo, o único guardião de deuses, semideuses, humanos, demônios, espíritos e outros seres era o próprio Shiva. Mas como Shiva estava constantemente absorto na bem-aventurança de Samadhi, em transe, Shiva ficava lá meditando, parará. Era muito difícil para qualquer pessoa, mesmo os deuses, alcançá-lo. Os Ganas, os seres celestiais, ansiavam por outro protetor, alguém que estivesse sempre presente, ajudasse a resolver os conflitos e os guiasse. Os Ganas recorreram a Brahma com seu pedido, mas ele não conseguiu encontrar uma solução e sugeriu que Vishnu convencesse Shiva a nomear um novo Ganapati, líder dos Ganas. É isso que quer dizer Ganapati, que é um dos nomes de Ganesha. Só para parênteses, vocês sabem que todos esses seres mitológicos eles têm um veículo, chama de veículo, né? O veículo de Ganesha é um rato. Não vou entrar nessa coisa agora, depois o filme faz uma aula sobre isso, o que representa o rato. Eu sei que parece rato, mas nessa simbologia o rato tem uma representação, um símbolo muito bonito. Shiva então declarou que aquele de seus filhos que circundasse o universo inteiro e retornasse primeiro seria considerado mais velho e, portanto, digno de se tornar o líder dos Ganas. Kartikeya, que é um dos filhos, Shiva, imediatamente voou em seu pavão.
Kartikeya, o veículo dele era o pavão. Para correr ao redor do mundo, confiante de que seu Vahana, veículo, ultrapassaria o humilde rato de Ganesha. Kartikeya era meio competitivo, né? Mas o sábio Ganesha não partiu. Em vez disso, em um gesto de devoção e amor, ele simplesmente caminhou ao redor de seus pais divinos, Shiva e Parvati, reconhecendo-os como a personificação de todo o universo. Assim, a disputa terminou em favor de Ganesha e ele foi posteriormente reconhecido como o verdadeiro líder dos Ganas. Isso demonstra, né, essa historinha, a inteligência dele, né? E o reconhecimento que ele tinha dos pais como sendo o próprio universo. É isso, né? Deus é o Criador e o mantenedor e o sustentador e o destruidor. Na verdade, não existe nada além de Deus. Tem um mantra védico que a gente está estudando que fala sobre isso. Só existe um Uno. Tem um papo, acho que é do Betinho também, que fala que Deus é um Uno. Só existe um Uno sem segundo. Segundo aí não é segundo de hora, é sem uma segunda pessoa, sem um segundo ser. Só existe um Uno. A gente é que se ilude e olha para cada um vendo as personalidades. Então, nosso grande trabalho em cada encarnação que a gente tem é pedir a Ganesha que remova esse véu de ilusão das nossas mentes, que a gente consiga ver só a unidade, só o Uno e o Deus em cada um. Esse deve ser o nosso sadhana diário, né? Além do sadhana que cada um faz, meditação, oração, entoação de japa, que essa seja a intenção de todo o nosso sadhana, é ver Deus em tudo e em todos. E a gente ainda não consegue, obviamente, eu pelo menos não consigo. Se alguém aqui conseguir, pode levantar a mão. Já está iluminado, está na última encarnação. Eu não consigo. Então, o meu sadhana, né, é todo em função disso. De tirar essa ilusão de que existem múltiplas coisas. Que Deus, em um discurso, Sai Baba falou num discurso que Deus, por amor a nós, Ele que é o Uno, se dividiu em todos nós. Ele se multiplicou na humanidade. Então, que a gente possa aproveitar os cânticos, interiorizar nessa força que é Ganesha, né? Que é essa força interna que nós temos de determinação, de discernimento, de escolhas com sabedoria. Então é isso, obrigada pela atenção.